Bom, boa noite. Eu vou estar falando então dessas duas obras do seu Oswaldo, né, que é Uma Visão do Cristo e A Volta de Jesus. Vocês estão vendo que o meu livro é velhinho, né, mas o texto é o mesmo. Então são esses dois livros. Por si só é um desafio, né, porque 2 livros em 1h30. Bom, meia, então ele deu mais uma cancha, mas 1h e um pouquinho, mas é muito pouco tempo, porque são obras muito densas, que tem muito ensino, né? uma quantidade muito grande de conteúdo doutrinário, além dos exemplos. Então é muito legal e eu não pretendo de maneira nenhuma esgotar o assunto, né? Então a ideia da gente nesse ciclo é fazer com que as pessoas leiam os livros, é despertar o interesse das pessoas para a leitura, porque não dá para a gente em 1h30 esgotar todo o conteúdo dos 2 livros, né? Então a gente vai estar falando, eu vou estar destacando aquilo que eu achei de mais importante e que cada um depois leia. Por quê? Porque cada um vai ficar, quando a gente lê o livro, sempre tem um pedaço que fala mais ao coração, que chama mais atenção por causa de alguma coisa que você já passou, que você já viu, que você já ouviu. Então é legal que todo mundo leia. Mas o que eu fiz, né? Eu li os 2 livros e eu peguei, então assim, são muitos casos. Para vocês terem ideia, só Na Volta de Jesus há uma média de 30 casos que a gente poderia descrever. Só na Volta de Jesus, né? Fora, Na Visão do Cristo, que são 2 histórias. Então, A Volta de Jesus são 2 narradores, a gente tem a primeira e segunda parte. Então, no primeiro é um espírito chamado Leonor, que conta a história, na segunda parte o Arthur. Então, eles contam a história deles mesmos e também do trabalho que eles realizam no plano espiritual. Então, são 30 casos no total. Então, a gente vai ter desde casos de espíritos extremamente endividados sendo recolhidos e exemplificando, mostrando as condições em que esses espíritos se encontram, o tratamento que eles recebem, até espíritos maravilhosos, situações realmente muito especiais que o livro descreve. Uma Visão do Cristo, a gente já tem, são 2 histórias, né? Uma é do Palmério, que é um espírito que vai contar a história dele, o recolhimento dele, o que ele passou, e a outra é a história do Flávio. Só que a gente vai ver, né? Como é que eu fiquei pensando, como é que eu poderia estar resumindo essas histórias? Então, assim, tem todo um conteúdo doutrinário muito interessante nos 2 livros, que, de uma maneira geral, eles se resumem. A gente poderia exemplificar tudo o que acontece nos 2 livros, conhecendo essas 5 verdades. Ó, tá escrito 3, tá, gente? Mas é 5. Eu corrigi que essa versão que está no pendrive não foi a corrigida. Foi a que eu mandei para o meu sobrinho, enfim. São 5 verdades fundamentais. Eu escrevi 3, mas pensando em 5. Mas vocês estão vendo que são 5 itens, né? Eu corrigi, mas no outro. Enfim, são 5 verdades fundamentais que o seu Oswaldo destacava a importância da gente conhecer. Ele falava assim, olha, se o espírito encarnado conhecer essas 5 verdades fundamentais, ele vai saber, não vou dizer tudo, mas ele vai ter um apanhado geral sobre como é as coisas de Deus, como são as verdades divinas. Então, o que são? Deus, ou seja, tudo o que existe é emanado, manifestado por Deus. Tudo o que existe, espírito e matéria, tem origem em Deus, então está contido em Deus e ruma para Deus. Então Deus é a primeira verdade que todos devem conhecer e que está ali nas costas do palminho. Que tudo emanou, que tudo destina e tudo sustenta. Sua lei, que se resume nos 10 mandamentos, sua justiça, seus dons mediúnicos e os seus santos anjos ou espíritos mensageiros que constituem a mensageria divina. Então, a gente conhecendo essas 5 verdades, a gente vai entender e vai ter exemplificado tudo isso nesses 2 livros. Não só nesses 2, mas nos outros livros do seu Oswaldo também. Então, a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre isso. Então, veja lá, eu fiz um esquema aqui para a gente entender um pouquinho, para a gente pensar. Então, Deus, tudo o que existe, tudo que está manifestado, está dentro de Deus e foi manifestado por Deus. Então, veja, a gente vai pensar na centelha. Então, a centelha emanada, o espírito, ele foi emanado e ele tem um objetivo. Qual é o objetivo da centelha? Atingir a sagrada finalidade. Certo? A sagrada finalidade é o objetivo da centelha emanada.
Então, é cristificar-se. Para isso, o que o Espírito faz para sair desta condição e chegar naquela? Existe todo o processo evolutivo, é a evolução do Espírito, é esse caminho que ele faz, onde ele vai desabrochando as virtudes divinas que ele tem em potencial, porque quando é emanado, ele sai inconsciente, ignorante, desconhecedor das virtudes que ele tem, mas as virtudes estão lá para serem desabrochadas. Então, ao longo do processo evolutivo, ele vai, então, formando lá, né, formação e transformação do perispírito, ele vai formando um corpo espiritual, ele vai habitando os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, vai encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, passando por situações até desabrochar totalmente as virtudes divinas e chegar à sagrada finalidade. Para isso, para ele sair daqui e chegar aqui, existe um primeiro pedaço, que seria dos automatismos, quando ele ainda está nos reinos mineral e vegetal e animal infra-humano, e a partir do momento em que ele começa a encarnar como humano, ele conta com instrumentos, ou seja, o plano espiritual nos fornece instrumentos que vão facilitar o nosso processo evolutivo. Quais são esses instrumentos? A lei, que é entregue em tempo certo, toda a humanidade recebe os 10 mandamentos. O que é a lei? É como se fosse um manual de instruções. Fala, olha, faz assim para você conseguir esse objetivo. Se você fizer desse jeitinho, vai funcionar. Como a gente tem um manual para ligar o micro, para fazer funcionar o celular, olha, faz assim, segue esses passos que vai dar certo. Então a gente tem a lei, a gente tem os dons mediúnicos, que facilita então a comunicação entre os planos e traz as informações até os encarnados, as informações vindas dos altos planos, e o trabalho da mensageria divina, que recolhe aquele espírito desencarnado, que trata, que orienta e que ajuda nesse processo evolutivo. À medida em que o espírito vai evoluindo, ele vai tendo uma ampliação da consciência e um aumento da responsabilidade. Quanto mais desenvolvido o espírito, mais consciência e mais responsabilidade. Ele vai saindo de uma situação de densidade, o corpo perispiritual vai saindo de uma condição de densidade para uma situação de sublimação, de leveza, de luz, de brilho, de energia. Né? Então ele vai deixando a condição mais pesada para uma condição mais sublime. Então isso aqui é um resuminho para a gente entender um pouquinho como é que funciona o processo evolutivo, para a gente entender os casos que a gente vai estar falando hoje. Então a gente eu falei, Deus, sua lei. Então a gente vai ver o que é a lei de equilíbrio. É um código de comportamento que induz o espírito à evolução. Né? Vocês viram aquele slide anterior. É seguindo a lei que o espírito é empurrado, ela induz o espírito no sentido da evolução, no sentido da sagrada finalidade. Por isso é chamada a trilha dos Cristos, porque nenhum espírito chega à sagrada finalidade, né? Nenhum espírito chega lá sem cumprir os 10 mandamentos. Não existe essa possibilidade. Evolução fora da lei não existe. Então a gente vai ver, os 10 mandamentos então representam aí de maneira formal, de maneira inteligível, né? Os 10 mandamentos da lei representam então essas dicas, ou seja, essas orientações de comportamento. Então, vale para encarnados e desencarnados, a gente vai ver nos casos aqui. Ela é essencialmente prática e vivencial. Então não adianta conhecer a lei, não adianta ter um livro com a lei escrita, não adianta pôr debaixo do travesseiro, dentro da gaveta. Tem que viver. Ela é principalmente vivencial. Então ela vai se manifestar através do nosso comportamento. Ela indica a condição íntima e moral do espírito, ela define o merecimento e o ritmo evolutivo. Ou seja, mais de acordo com a lei, mais merecimento, mais evoluído. Fora da lei, menos merecimento e mais atrasa o processo evolutivo, certo? Então ela aciona a justiça divina, favorecendo sempre o reequilíbrio. Então aqui eu selecionei umas frasezinhas do livro, que ele fala assim, ó, isso é a parte doutrinária do livro.
Cada um aciona a lei dentro de si e assim colhe em si mesmo aquilo que semeou. Ou seja, não vai ter ninguém julgando. É você mesmo gravando em você e colhendo aquilo que você semeou, aquilo que você se comportou. O bem e o mal estão ao nosso dispor. Pelos elos mentais podemos nos sintonizar com vibrações que curam ou que matam, que elevam ou que deprimem. Isso está na volta de Jesus. Ou seja, o nosso agir e o nosso pensar vai fazer com que nós estejamos mais evoluídos, com uma vibração melhor ou pior. Então a gente está vendo aí os 10 mandamentos dentro daqueles 5 itens que eu falei, que era Deus, sua lei. Então a gente vai ver aquilo que eu acabei de falar. Um comportamento mais de acordo com a lei, mais merecimento. Um comportamento melhor e mais merecimento provavelmente vai fazer com que o espírito evolua mais rápido, que ele esteja numa condição evolutiva melhor. Condição evolutiva melhor vai se comportar melhor, porque está mais consciente, né? E o inverso também. Se ele se comporta mal, se ele está fora dos 10 mandamentos, ele vai merecer menos, automaticamente vai atrasar o processo evolutivo. É a flecha funcionando ao contrário, né? Então, este é o círculo virtuoso. Comportamento mais adequado, maior merecimento, mais rápida a evolução, né? Então, isso está aí. Eu falei, Deus, sua lei, sua justiça. Então, o que é a justiça divina? Vamos lá. É um mecanismo divino, tá? Que dá a cada um segundo o seu merecimento. E é acionada pelo comportamento, tanto para o bem como para o mal. Então, o espírito teve uma boa atitude, está gravado lá. Ele teve uma atitude ruim, um comportamento fora dos 10 mandamentos, está gravado lá também, né? Então, a gente vai ver, não existe perdão ou pecado. Então, não tem essa de, olha, você pecou e agora você vai ser perdoado. Existe desequilíbrio e reequilíbrio. O espírito que contrariou os 10 mandamentos, ele se desequilibra. Desequilibrando-se, ele precisa se reequilibrar para continuar caminhando. Como se fosse uma fratura, né? Se eu cair e quebrar minha perna, eu vou ficar imóvel por um tempo. Enquanto aquela fratura não consolidar, eu não consigo continuar caminhando, né? Enquanto o meu corpo não se reequilibrar, eu não posso voltar a caminhar. Então a gente vai ver que não existe perdão e pecado, mas sim equilíbrio e desequilíbrio. Então a justiça divina, ela força sempre ao reequilíbrio, tá? Sempre a homeostase. Então a gente tem um outro trecho aqui, que é muito interessante e aparece muitas vezes no livro, que ele fala assim, ó, sofrimento expiatório não significa crescimento. A punição nada tem a ver com a lição a ser aprendida. Depois de sofrer nos lugares de dor, terá que trabalhar para desabrochar no íntimo o reino de Deus. Ou seja, o espírito que está lá na subcrosta, num lugar lá penando, ele não está necessariamente crescendo, evoluindo. Não, ele está ali se reequilibrando. A partir do momento que ele merece recolhimento, aí sim ele vai ser tratado, cuidado e vai aí sim começar a trabalhar no sentido da evolução. Então a gente vê que agir contra os 10 mandamentos é atrasar o processo evolutivo, né? Dentro daquela coisinha lá, você agiu aqui contra, você merece pouco, fica um tempão lá marcando passo e atrasa o seu processo evolutivo. Então a gente falou de Deus, da lei, da sua justiça. A gente vai ver como é que age a justiça divina. Então a gente tem os 10 mandamentos e a gente tem leis derivadas que fazem a justiça divina funcionar. Então a gente tem a autorregistração kármica, que é um mecanismo íntimo, né? Então é legal porque todo pensamento, palavra, ato, automaticamente fica gravado no perispírito. Então não vai ter ninguém marcando, não vai ter ninguém falando, olha, você merece ir para cá. Ah, você é meu amigo, você vai para lá. Ele ali é meu marido, então eu vou dar uma puxadinha nele para cá. Não. Cada pensamento, cada ação gravou no perispírito. Então cada um vai ser juiz em causa própria. Não dá para fazer por terceiros. Cada um é responsável pela sua evolução. Então a gente tem aqui, olha, um texto que é legal, ele fala lá, a lei central de equilíbrios também está na volta de Jesus. Ou harmonia,
funciona e se desdobra em outras leis derivadas. Como o registro é feito no corpo astral do faltoso, será ele mesmo que desmanchará através de obras. Então, aquele registro que está lá, ele vai ter que desmanchar através de obras no sentido oposto, no sentido de reparar, de melhorar, de aprender, né? Então, a gente está falando de um dos mecanismos da justiça divina. E a gente vai ver tudo isso nos casos que eu vou falar depois. A lei das equidades vibracionais. O que é isso? Ou a lei do peso específico? É a lei que define que cada espírito vai estar num lugar de acordo com a sua condição vibratória. Então, você tem uma somatória de ações. Aquilo vai, então, conferir a você, ao seu corpo espiritual, uma determinada cor, um determinado peso, uma determinada vibração. Vibração, na física, né, é comprimento de onda, é frequência. Então, como no rádio, né, se o seu rádio pega uma determinada frequência, e é a mesma coisa. O espírito, quando desencarna, ele vai ser atraído para um plano de acordo com a vibração dele. Então, o espírito com uma vibração X vai ser atraído para um plano com uma vibração correspondente. Um espírito com uma vibração maior, melhor, vai ser atraído para um plano com aquele nível vibracional. Então, esta é a lei do peso específico, tá? Que é um dos mecanismos da justiça divina, né? Então, é a autorregistração kármica, a lei do peso específico ou equidades vibracionais. A lei de ação e reação. Então, a cada um será dado segundo suas obras. Cada ação produz uma reação. Isso também é uma lei da física, né? Se eu der um soco aqui na parede, eu estou aplicando uma força. A mesma força vai vir contrário na minha mão. Então, se eu der um soquinho assim, a força que vem de volta é pouca. Se eu bater com toda a violência, a força que vem de volta é grande, vai machucar a minha mão. Então, toda ação produz uma reação, né? Se eu fizer uma atitude, aquilo vai ter uma consequência. Isso na vida, isso em tudo, né? Não só na física. Então, a gente vai ver que aquele que se iluminar vai receber luz. Aquele que se entrevar vai receber trevas, né? Então, é a lei da ação e reação, que é um outro mecanismo da justiça divina, né? Relembrando que a gente está falando de Deus, sua lei, sua justiça. Aqui são os mecanismos da justiça divina. Então, ele fala aqui, olha que interessante, isso está na volta de Jesus. Nos postos de socorro, gostamos de quem compreende depressa, de quem aprende. Temos paciência com aqueles que demoram a compreender, mas agimos com rigor com os mal intencionados, né? Então, isso aqui, eu até coloquei aqui o Mardoqueu, que é um dos casinhos, né? Um dos casos, são 30, mas é um que ele relata pequeno, que é um espírito que desencarna e que ele era um religioso profissional, um protestante, e que ficava preso no texto, e ele vem lá dos abismos e é recolhido, e ele tem a oportunidade de aprender, de estudar, mas ele teima, e aí ele teima, e eles explicam, e ele teima, e chega uma hora que o cara fala assim, mas o que vai acontecer com ele? Ele fala assim, ele vai voltar para os abismos. E aí ele chora, fica triste, mas vai voltar, né? E tem uma outra parte que tem, uma hora que tem um grupo de religiosos no lugar, e eles todos discutindo, tá, teologia, e não sei o quê, e aí a Leonor, que eu vou contar o caso dela, ela fala assim, a outra fala para ela assim, olha só, vieram rastejando, feridos, fedidos, maltrapilhos, famintos. Assim que eles são tratados, eles começam, não, mas eu exijo respeito, sabe quem eu sou? E discutindo. E aí ela fala assim, mas o que vai acontecer com eles? Ele fala assim, olha, eles vão ter mais um tempo para estudar. Se continuar assim, eles vão para um lugar que vai ter menos luz, menos água e menos comida. Se continuar assim, vai para um lugar pior. Se continuar assim, vai voltar para o abismo. Então, assim, a lei de ação e reação. Então, ao mesmo tempo que no plano espiritual existe glória, existe ajuda, existe assistência, existe envolvimento, existe também rigor e disciplina. Então, a gente está vendo aí, mecanismo da justiça divina em ação. Então, eu tinha falado da lei de Deus e da justiça divina. E tinha falado também dos dons, né? Que são aquelas 5 verdades, que eu escrevi 3 lá na frente, mas são 5, né? Que o seu Oswaldo tinha falado. Então, os dons mediúnicos, ele acontece como? Existe uma lei, que é a revelação,
que é a lei das inter-relações. Ela possibilita a comunicação entre os diferentes planos da vida, tá? Entre o plano espiritual e o plano dos encarnados. E também entre os diferentes planos do astral. Então é através da revelação que existe também a comunicação entre os diferentes planos do astral. E aí é muito legal porque através da revelação as legiões produzem as maravilhas de assistência, de ensino, de recolhimento. E a gente vai ver, e no livro mostra muito claramente, nos 2 livros, o que significou a vinda do Kardec. Porque na história o Kardec está na carne. Na história tanto da volta de Jesus, como uma visão do Cristo. E eles falam claramente o que significou a vinda do Kardec é a volta do Consolador. É a ampliação dos dons mediúnicos. Porque a gente tinha tido o derrame lá com Moisés, com a Igreja dos 70, depois com Jesus, e com a vinda de Kardec, a revelação se intensifica. É o Consolador de novo na carne. Né? Então, em aumentar o número de médiuns, o número de videntes, o número de psicômetras, enfim, aumentar o trabalho da revelação. Então vai se ampliar, né? E aí é que ele coloca, a volta de Jesus de verdade seria através dos dons. Isso fica muito claro no livro. Aquela ideia, principalmente dos protestantes, de que Jesus vai voltar no dia do juízo final e vai aparecer em carne e osso, e aqui fala nada disso, minha gente. Jesus vai voltar através dos dons, porque você vai fazer uma sessão, como a gente faz aqui, e a gente vai ver Jesus, vai receber informes dele. Porque no plano espiritual vai ter várias situações em que Jesus vai aparecer também dando informes. Então, a volta de Jesus através dos dons. Até tem uma frase aqui de Jesus, ó, do livro, que fala assim: não espereis Jesus em carne e osso, porque ele está atrás de suas legiões mensageiras. Todos o verão através dos dons mediúnicos. Tá? Então, a gente está vendo a importância do Kardec, que veio, né, de 1804 a 1869, o Kardec viveu no século XIX, e com a vinda dele, com a entrega, feita a codificação, entregue os livros que ele entregou, a gente tem então uma ampliação dos dons mediúnicos. E aí a gente continua ainda falando um pouquinho da revelação, que é uma coisa que está muito destacada no livro e que é muito importante. Que eles falam da encarnação do Bezerra de Menezes, que encarnou mais ou menos contemporâneo ao Kardec. Ele foi era um pouco depois, ele encarnou uns 20 e tantos anos depois, mas houve um momento em que os dois estavam na carne, né? E ele fala isso, né? Que o Kardec, com a encarnação do Bezerra, aliás, com a encarnação do Bezerra, o trabalho das legiões se ampliou demais. O Bezerra de Menezes, para quem não sabe, isso está no livro também, é uma reencarnação do apóstolo Lucas, tá? Então, quando ele vem à carne, o trabalho das legiões se amplia demais. Então, olha só a inteligência do plano espiritual. Kardec vem e amplia os dons. Bezerra vem para fazer todo um trabalho assistencial e usar os dons que tinham sido ampliados com Kardec. Né? Então é mais acesso, mais gente fazendo oração em conjunto, fazendo sessão espírita na época, mais gente entrando em contato com o plano espiritual, então facilitou o trabalho do Bezerra de Menezes, tá? Com ele, olha o que está escrito no livro, um movimento socorrista ia se ampliar demais e um movimento de recolhimento e de assistência que ia durar dos meados do século XXI até o ano 6000. Então é um momento grande, eles falam, por que isso? Em função da transformação que o planeta vai acontecer, da nova era que está chegando, então muita gente vai ser recolhida dos abismos, vai ter novas oportunidades de encarnação, novas oportunidades de aprender antes de ser expulso. Então assim, é uma segunda época, né? Não sei quem é mais velho aqui, lembra o que é a segunda época, é uma recuperação. Né? Então, ó, você foi mal, é a chance de você dar uma recuperada agora, certo? Então, a gente tem aqui algumas passagens que são interessantes. Ó. Com a encarnação de Bezerra de Menezes, cresceu muitos afazeres e recursos das regiões, não só no Brasil, mas também em outras regiões. Importante, porém, é não só rogar o auxílio, mas cumprir as obrigações a fim de que as legiões possam encontrar merecimentos e ter meios de acesso. Então, a gente tem mais chance, hoje tem mais gente no plano espiritual trabalhando,
mas a gente tem que fazer a nossa parte para merecer ajuda, tá? Ele fala também, olha, com a vinda de Bezerra e a expansão dos trabalhos de recolhimento, tratamento, orientação e preparo para novas reencarnações, foi necessário o entrosamento entre regiões e especialidades. Olha que legal isso. Então, Kardec vem e entrega, faz a codificação, se ampliam os dons, mais centros trabalhando, mais gente envolvida com o plano espiritual. Bezerra vem, com ele amplia-se o trabalho de socorrismo, usando o instrumento, então, os dons que Kardec tinha novamente reorganizado, trazido de novo à carne, né? Então a gente vai ter aí o Bezerra de Menezes, de 1831 a 1900. Isso aqui é uma edição do Livro dos Espíritas de 1860, ó. Tá vendo? E é tão legal, eu achei uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês. O Bezerra de Menezes, para quem não sabe, né, foi um médico brasileiro, cearense, e que viveu dessa época. E olha só, ele em 1875, ele recebe uma edição de presente do Livro dos Espíritos, por isso que eu coloquei aqui. Assim que o livro foi traduzido, o autor do livro, quem traduziu o livro, entregou para o Bezerra um exemplar autografado. E olha o que o Bezerra, ele mesmo escreve, isso aqui é escrito de próprio punho. Ele escreve lá, ó. E quando ele grava, deu-mo na cidade, e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro, e como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo mesmo, ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Porque veja, ele não conhecia nada de espiritismo, e era visto como uma coisa ruim, fora da religião oficial. Ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas, porque ele estudava tudo que era filosofia. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido e ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com o fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia-me, parece-me que eu já era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, espírita de nascença. Né? É legal, porque ele lê o livro e de repente, vocês imaginam um espírito do tamanho do Bezerra, que já tinha sido o apóstolo Lucas, que veio com essa missão de ampliar o trabalho socorrista. Quando ele pegou o livro, nossa, eu já sei tudo isso, né? Eu nunca me contaram, mas eu já sei. Né? É muito legal como ele... E daí ele também se aferra ao trabalho e divulga a doutrina espírita e escreve artigos e faz um trabalho de socorrismo, de assistência. Então realmente é um boom e isso está relatado, não, esse texto não está no livro aqui, né, mas isso está relatado como com a vinda do Bezerra o trabalho se ampliou. A mensageria divina, né? Então eu tinha falado que se a gente sabendo aquelas 5 verdades, a gente entendia os livros, que era Deus, sua lei, sua justiça, seus dons, que eu já falei da revelação, e a mensageria divina. Então vamos lá. Existem as legiões, cada legião tem um trabalho específico, Bezerra comandando a parte médica, Maria comandando o trabalho socorrista, os pretos velhos fazendo a segurança e o socorro, Nero as ajudas materiais. Mas olha que interessante o que tem aqui no livro. Vê-se envolvido tem uma situação que um espírito ele se vê envolvido pelas legiões da Maria, né? Ele vai recolher a mulher dele, eu vou contar já a história do Arthur, e ele então vê a Maria, que ela era um espírito grande, e a Maria vem buscar a Noêmia. Quando ele vê, ele fica tão emocionado que ele tem o ímpeto de se jogar no chão, de se ajoelhar. E olha o que a Maria fala para ele assim, ó. Ela proíbe, fala, não faça isso. Ela fala, filho, somos todos iguais perante Deus, uns mais, outros menos. Porém, a origem é a mesma. Deixe a exaltação de lado. O amor aproxima, a exaltação separa. Né? Então a gente vai vendo que os espíritos realmente grandes, eles não querem bajulação. Eles querem trabalho, eles querem comportamento. Né? Então essa coisa de endeusar, não, ele não precisa disso. Ele não quer badalação, firula, ele quer trabalho. Né? Então é bacana isso, né? E a gente vai ver, então,
que o trabalho de assistência, orientação e amparo que as legiões fazem e que é importante por quê? Porque quando eles estão fazendo isso, eles estão auxiliando o outro a evoluir e eles também estão evoluindo. Porque no plano espiritual, trabalho é mérito, trabalho é oportunidade de evolução. Então eles estão evoluindo também. E para cada trabalhador tem o seu trabalho, né? Existe uma especialidade. Mas o trabalho é multidisciplinar e integrado. Isso é muito legal. Então, a gente tem um recolhimento, por exemplo, você tem lá situações, tem uma situação, por exemplo, que eles vão lá e tem um espírito que está próximo de uma mulher que está doente. E esse espírito está enfiado praticamente dentro do corpo da mulher e ela ficando doente, produzindo uma situação muito ruim. Quando ele sai que nem uma larva, né? E aí o que vai? Tem ali 2 pretos velhos maravilhosos que tiram o espírito dali, projetam luzes, esse espírito cai como que desmaiado, né? Eles então projetam, tem 2 mulheres, 2 negras lindas que vêm ali da legião dos pretos velhos, jogam um pó branco em cima daquele espírito, imediatamente inicia-se um processo de combustão, começam umas chamas, pegar fogo, aquele corpo larval, aquela coisa disforme, vai se desfazendo e aparece então a figura humana ali. Eles então carregam aquele espírito, levam para os postos de socorro, para um posto de socorro, e lá ele vai ter então a assistência médica, assistência de ensino. Então a gente vê que o trabalho é entrosado, cada um faz a sua parte, mas há uma conjunção de atividades, né? Então olha que legal, que bonito que tem aqui na volta de Jesus. Ele fala assim, ó, do serviço médico aos trabalhos da mais variada ordem, ou seja, pedagógico, assistencial, enfim, tudo é feito com a mais rigorosa disciplina, segundo as competências. Médicos, enfermeiros, guardas, legiões de africanos, de pretos velhos, hindus e caboclos. Para cada um, cumpre a sua parte de acordo com as necessidades e merecimento dos encarnados. Cada servidor, independente do tamanho, cumpre o seu dever. Então, mesmo aquele espírito que sabe menos, tem como trabalhar. Tem os guardas, tem o pessoal que vai lá nos lugares mais densos, lugares de dor para recolher, vão com cães, e depois esse espírito é trazido, o preto velho cuida, depois o enfermeiro cuida, médico cuida, professor cuida. Então é um trabalho integrado e maravilhoso. Então a gente falou, de novo, da lei de Deus, da lei, da sua justiça, dos dons e da mensageria divina. E a gente vai ver que entendendo isso, essa parte, a gente vai então poder falar dos textos. Então, a volta de Jesus, vamos lá. O livro, ele é relatado, né? O personagem que narra o livro é a Leonor. Ela era uma camareira e era agente do Santo Ofício. Então, ela era camareira, trabalhava numa casa rica, bons patrões, mas por desejo de ascensão social e também um pouco por medo, ela acaba funcionando como agente do Santo Ofício, denunciando, delatando. O que era o Santo Ofício? Para quem não lembra ou não sabe, o Santo Ofício era um órgão da Igreja Católica que perseguia sistematicamente, eles diziam, oficialmente eles diziam que eram os hereges, quem era contra a doutrina, contra a Igreja. Mas eles estenderam muito aí a sua ação, os seus interesses, e acabaram perseguindo também só porque o cara tinha um título ou tinha bens. Então eu perseguia aquela pessoa, prendia, jogava nos porões da Inquisição e se apossava dos bens e dos títulos. E a Leonor entra nessa, tá? Então, ela ajudava lá, isso no ano de 1490, na Espanha, na época que o Torquemada estava lá em ação, que foi um dos grandes, talvez o maior inquisitor que a igreja teve. E ela, então, faz tudo isso até o dia que ela vê lá nos porões da Inquisição uma mulher, que era também uma empregada, que tinha sido a mãe de criação dela, porque ela, Leonor, tinha sido abandonada, e aos 7 anos, e essa mulher criou ela. E quando ela vai lá e vê essa mulher, que havia sido a sua mãe de criação, lá presa, ela fica desesperada, ela tem um drama de consciência, mas, essa pessoa não fez nada, ela é boa, eu conheço. E ela vai lá e fala com as pessoas conhecidas dela, com o padre a quem ela respondia diretamente, que era o padre Marcial. Olha, mas a minha mãe, ela não fez nada, é uma pessoa... E ele fala, não, olha,
a gente não pode fazer nada, fica calma, você está fazendo a sua parte. E ela fica desesperada porque ela não consegue liberar a mãe, vê que não tem amizade nenhuma. Na verdade, todo mundo espionava todo mundo. E, na verdade, quando o padre Marcial vê que ela fica nessa dúvida, ela também já está condenada. Ela adoece, ela fica tão desesperada que ela adoece. E aí ele vai lá visitar ela e fala, olha, fica calma, o seu lugar no céu está garantido, você ajudou a igreja. E quando ele vem com esse discurso, ela já entende que ela está condenada e realmente o médico lá que ele manda visitá-la envenena ela. E ela já sabia que ia ser envenenada. Quando ele vem com essa história, ela já fala, sou carta fora do baralho. Né? Ela entende. E ela desencarna muito mal e fica 70 anos nos abismos da subcrosta, nos lugares horríveis, até que ela um dia está lá numa situação horrível, rasgada, ferida, faminta, suja. Ela começa a ver uma luzinha na escuridão e essa luzinha fala para ela, ore, pense em Deus. E ela começa a fazer isso e ela vai seguindo a luzinha, ela segue a luzinha um tempão até que ela chega numa região intermediária que já não era sombra, mas já não era tão ruim, e vai indo até que ela chega no posto de socorro. Chegando lá, então, ela é atendida, ela fica muito emocionada, um espírito que recebe ela, a Aurora, dá banho, banho vem depois, dá comida, dá roupa, dá alimento, e aí encaminha ela para o local dos banhos. O que era o local dos banhos? O local dos banhos era um lugar onde o espírito, ela ia sendo submetida a banhos. E é legal, porque a gente vê como é o plano espiritual. E olha, num lugarzinho ainda chinfrim, né? Um lugar muito ainda ali nos postos de socorro. Mas a água já é uma água que não molha. Ela toma banho, ela fala, mas eu posso entrar de roupa? Não pode entrar de roupa, que quando você sair, você já vai sair seca. Né? Então ela entra lá e começar a tomar aqueles banhos. O objetivo daqueles banhos era sublimar o corpo, era diminuir a densidade. E ela vai sendo tratada. E aí é bonito também, porque chega um pedaço que ela conhece uma enfermeira, a Rosa, e a Rosa começa a ensinar ela algumas coisas. Então ensina ela a volitar, ensina ela a enxergar mais longe. Então fala, olha lá no vale lá dos trevosos. Aí ela olha, no começo ela vê tudo preto. Olha com mais atenção, aí ela já vê mais longe. Olha lá, aí ela já vê mais, né? E ela, inclusive, numa das vezes, ela fala, olha, vê o que você está vendo. E ela vê um espírito vindo desesperado, com uma aparência animalesca, parecendo um chimpanzé, correndo, fugindo. E aí quando já tem um trabalho aí, a descrição de um trabalho dos pretos velhos, os guardas, na verdade são os guardas que trazem aquele espírito, começam a projetar luzes, ele vai assumindo uma forma humana, ela vê que está de batina, e quem era? O padre Marcial, né? Que tinha então, estava sendo recolhido também. Então ela começa a ver. E ele depois ele é encaminhado, ela vai junto com a Rosa para ver, ele é levado para um lugar onde é um salão cheio de plantas, de flores que tem efeito terapêutico. Ele é colocado numa padiola, dentro de uma canaleta de água, eles vão aplicando passes, vai caindo toda aquela sujeira, vai derretendo. E aí ela explica para ela, olha, tem gente que vai ficar meses, anos aqui gemendo, se contorcendo para depois. Então você já deu sorte, porque você já foi logo para os banhinhos, já está aprendendo. Então ela ainda teve, né, algum merecimento a mais. E aí a Leonor, então, ela vai aprendendo. E eu estava falando da Rosa, né? E aí a Rosa vai ensina ela a volitar. E aí chega um momento lá que ela fala, olha, vamos olhar para baixo para os hospitais. Elas olham e falam, olha com atenção. E aí ela consegue olhar através do teto e ver os doentes. Então ela vai ampliando a possibilidade dela, os recursos dela. E aí a Rosa começa a brilhar muito, põe a mão e começa a vir aquele jato de luz. Aí a Leonor fala, ué, mas você é só uma enfermeira e está tão brilhante assim, fazendo tudo isso? E aí ela descobre que a Rosa, na verdade, tinha sido irmã dela numa outra encarnação e fez questão de vir ali, estar com ela naquele momento de aprendizado, de reparação. E aí a Leonor, então, aprende tudo isso e reencarna na França como Florence, né, em mais ou menos 1642, que é 70 anos após a noite de São Bartolomeu. Ela vem com um defeito na perna e ela então passa aquela encarnação como costureira. Depois ela volta para o astral e aí não voltou comprometida. Ela fala que ela ficou mais 23 anos no astral costurando. Então ela veio com aquela... E até ela fala, olha, ainda bem que eu fui aleijada. Fui manca, porque eu não sei se eu tivesse sido bonitona, andando e cheia de bosta, o que eu tinha feito de errado. Então, ainda bem que eu fui assim.
Depois ela reencarna no Brasil como uma escrava, tem uma vida bastante longa. Isso aqui, gente, eu pus mais ou menos porque são as aproximações, tá? Ela reencarna no Brasil como uma escrava católica e vive uma vida bem longa. Ela vive 102 anos e aí ela também fala assim, como ela veio escrava com uma possibilidade muito limitada, ela não acertou muito, não errou muito, saiu bem da carne. Volta para o astral e aí sim ela é recolhida imediatamente. Aí começa de novo a aprender, fica surpresa porque tinha sido católica na última encarnação. Como? Mais dons? O que é isso? Mediunidade, reencarnação? Mas ela aprende rapidinho e aí ela vê o histórico dela e vê que então o histórico dela está zerado. Somando os erros, os acertos, eles falam para ela, ó, zerou. Daqui para frente é evoluir, você não tem mais nada para resgatar, é evoluir. Então, ela se integra no trabalho do Bezerra de Menezes, né? E nessa época os dois estavam encarnados, o Bezerra e o Kardec, né? E ela se integra e começa a fazer parte desse trabalho de assistência. Então essa é a história da Leonor. A segunda parte, né, do livro é a história do Arthur. O Arthur é um advogado, aí está situado mais ou menos entre o século XIX e início do século XX, porque quando ele chega lá ele encontra o anjo da guarda dele, e o anjo da guarda dele fala assim, estamos em pleno século XX e ainda estão fazendo essas coisas. Então a gente consegue situar mais ou menos a época. O Arthur era um advogado, ele casou com a Noêmia e ele tem uma vida razoável. O que ele fez? Ele não cometeu grandes erros, né? Ele fala que durante a encarnação ele procurou nunca pegar causas horrendas, defender bandidões, fazer coisas desse gênero, porque para ele era muito custoso mentir. Então, como ele não queria mentir, ele sempre evitou as causas muito polêmicas. E, além disso, ele sempre ia lá e defendia uns pobrezinhos, uns que não podiam pagar, atendia lá quem não podia pagar também e tal. E aí, ele então tem um merecimento e ele é imediatamente recolhido. Ele desencarna. É muito legal a história do Arthur. Ele desencarna e aí vem o Silvestre, que era um professor, tinha sido um professor dele no ginásio, e vem lá no enterro ainda. E ele estava um pouco angustiado lá no enterro, porque vendo a família lá, todo mundo chorando, o corpo lá, ele estava meio, né? E o Silvestre é até engraçado, porque o Silvestre fala para ele, olha, para você que é iniciante, isso é complicado. Mas para mim que trabalho só com enterro, olha, eu já estou achando monótono esse negócio de morrer. Ele fala assim mesmo, estou achando já sem graça. Mas ele então encontra o Silvestre e é imediatamente recolhido. E aí tem uma coisa muito bonita também, que ele é levado e ele é colocado para dormir numa campina florida lá, um jardim. E quando ele acorda, ele fica meio desorientado, né? Onde que eu tô, tal? E aí ele vê um homem vindo na direção dele. Quando ele vê, é um dos guardas, porque naquela região, naquela campina, tinham alguns guardas que ficavam ali guardando o sono das pessoas que dormem ali, o sono reparador de alguém que dorme naquela campina. Para orientar, para dar uma dica. E aí o homem vem na direção dele, e aí ele fala, onde que eu tô, tal? Ele fala, olha, você tem que procurar a sede, a cidade sede. Você faz assim, Arthur, segue esse riozinho, vai em frente, vai caminhando que você vai chegar lá. Aí ele, obrigado. Aí ele volta e fala assim, mas como é que você sabe o meu nome? Ele sabe que eu sou o Arthur. E aí o cara fala para ele assim, olha, você não lembra de mim, mas quando eu estava encarnado, você fez uma coisa boa para mim, você me ajudou. Por isso eu fiz questão de ser o primeiro a falar com você quando você chegasse aqui e te orientar e te ajudar um pouquinho. Então a gente vai vendo que tem o lado ruim, o lado das trevas, o lado do sofrimento, mas tem também o lado da assistência e do carinho, né? Do mesmo jeito que a Rosa veio lá, fez questão de estar com a Leonor porque tinha sido irmã. Essa pessoa que ele nem lembrava, mas ele tinha um dia ajudado e esse cara fez questão de ir lá encontrar com ele, né? E aí ele é recolhido e ele começa então um trabalho de recolhimento. Então o trabalho do Arthur no astral era trabalhar com recolhimento. Então é um espírito que vai desencarnar, eles vão lá buscar na hora do desencarne, o trabalho também no astral, e ele então tem depois uma viagem que ele faz a planos superiores, eu vou contar já isso, ele encontra com a Grande Mãe Maria, a gente já vai ver também, e ele passa mais no fim a fazer um trabalho de planejamento reencarnacionista. Então ele tinha um grupo que assim, fulano tem que reencarnar, então vamos ver onde é melhor você reencarnar, o que você tem que aprender antes de reencarnar,
para você lembrar lá na carne, né? E no final ele descobre até que ele foi algoz de Jesus, mas a gente vai chegar lá. Isso, eu vou contar a história do cunhado. É o padre Antônio. A gente já vai chegar lá. Porque assim, isso que o senhor está contando é que não tem como a gente contar todos os casos, né? Mas assim, o Arthur, quando ele casa com a Noêmia, na família dela, ele tinha 3 cunhados. E um deles era padre. E esse cara era o orgulho da família. Então todo mundo na família ficava muito vaidoso porque tinha um padre na família. Ah, eu sou cunhado do padre, nossa, meu, né? E tal. E aí um dia o padre desencarna, o padre Antônio desencarna, e a família, ele desencarna, então tem um discurso, que beleza, e a família acha que ele está lá, imagina, no céu, né? E uma lavadeira que trabalhava para a família rica, fala, olha, eu estou vendo o padre correr do cemitério para a igreja, da igreja para o cemitério. E a família fica indignada, onde já se viu? Imagina, ele está lá no céu, você fala que ele está correndo aqui, despedem, olha, você está demitido, não volte mais aqui, não pise mais aqui. E quando o Arthur volta para o plano espiritual, que ele já está recolhido, já está trabalhando, eu vou relatar, até porque é uma palestra que tem, ele encontra o padre Antônio lá, que é esse cunhado. Todo borocochô, né? Ele já tinha sido recolhido, mas estava todo triste, aborrecido, porque ele percebeu o erro. E é bonito nessa passagem do padre Antônio que o mentor do Arthur, uma coisa bonita também, quando ele chega lá, ele reencontra, ele é apresentado para o anjo da guarda dele, que é o Solano. Aí eles ficam super emocionados, olha, esse aqui foi seu anjo da guarda, puxa, você me ajudou, não, foi legal. Então, assim, é bem emocionante esse livro, é maravilhoso, né? E aí o Solano fala para ele assim, olha, você vai conversar com ele, mas não pergunta nada. Não fala, olha, tá vendo, você estava lá na subcrosta, agora é seu estado. Ele fala assim, ó, já basta o que ele está passando, o constrangimento que ele está passando. A gente não tem que usar isso para fazer o outro se sentir pior. Né? E isso é uma lição para a gente. Quantas vezes você sabe que a pessoa está numa situação ruim e você vai lá, mas e aí? Nossa, puxa, você engordou, hein? Nossa, né? Coisa que você vai fazer o outro se sentir pior. Você sabe que a pessoa não gosta, que ela vai se sentir mal com aquilo. Então, é muito legal. Mas aí eu coloquei aqui, então, para a gente ter uma ideia, só na parte da Leonor, a gente tem lá 16 casos, né? A Leonor mesmo, a Rosa, que era a irmã que vem lá, o padre Marcial, que eu falei, a Celeste, que era uma que tinha sido amante de padres e teve filhos ilegítimos, bastardos, casou com um doido para justificar os filhos, e também ajudou a Inquisição, também eram casos. Essas siglas que eu pus aí na frente, doidas, eu pus resgate de desencarnado nos abismos, tá vendo? A assistência a desencarnado, uma visita, que foi a Rosa que veio visitar. Padre Marcial, resgate de desencarnado nos abismos, que era para eu lembrar, né? Tem o grupo de religiosos que eu já falei para vocês. A Alexandrina é um pedaço legal. Ela, quando encarnada lá, a serviço da Inquisição, ela fazia com que as vítimas comessem excrementos e coisas nojentas, animais mortos, enfim, porcarias. E muitas das vítimas ficavam tão desesperadas com aquilo que se matavam, enlouqueciam. Quando ela está lá desencarnada, já recolhida, que a Leonor fala, nossa, mas o que está acontecendo com essa? Aí contam para ela, fala, olha, já faz 15 dias que ela está vomitando porcaria. E não se sabia quanto tempo mais ela ainda ia ficar. Então ela estava recebendo tratamento e o tempo inteiro vomitando porcarias fétidas, nojentas, babas e gosmas, enfim. Né? O Anacleto, que era um evangélico que só falava no bem, mas que era muita retórica e pouca ação. Então também ele estava numa região de sombras, como ele não se endividou muito, é um resgate, tá vendo? Sombras, tratamento e visita. A visita é porque a mãe dele aparece para ele, a Natália, ela é um espírito muito mais elevado, ela vem, conversa com ele, fala, meu filho, tal, você precisa aprender, é emocionante também, ela dirigia num plano superior uma escola de crianças e tal. Tem a Júlia, que é a mulher do engenheiro aqui, é uma assistência que o pessoal do Arthur o grupo do Arthur vai fazer na carne. A Júlia, a mulher do engenheiro, ela estava encarnada, estava doente, e aí o Bezerra vai cuidar dela e vai cuidar do corpo, né? Então ele dá o remédio, propõe o tratamento, só que o Bezerra já falava, olha, toma água fluidificada também, vai na oração, vamos impor mãos. E aí eles veem que na Júlia,
ela tinha lá 2 espíritos grudados nela, que tinham sido criminosos do passado e ela junto, né? Espíritos com quem ela tinha tido uma ligação muito íntima no passado, e que um deles, é esse que eu descrevi para vocês antes, que parecia uma larva. Então vem os pretos velhos, fazem aquele trabalho de queimar aquele corpo externo mais denso, depois ele é elevado, tratado. E posteriormente, esse espírito que estava igual larva é a Luísa, que eu pus embaixo, a ex-vampira, tá? Eu pus ali, porque ela estava vampirizando a Júlia. E posteriormente a gente vai ver que a Júlia, então, tratada pelo Bezerra, ela começa a participar de trabalhos mediúnicos, desenvolve os dons mediúnicos, e a Júlia passa a trabalhar junto com ela. Então a Júlia no astral, a Luísa no astral comunicando, dando mensagens e tal, e a Júlia encarnada, já boa, já curada, trabalhando no serviço do Consolador. O Pureza de Jesus é legal também, ele era um espiritualista, conhecia bastante coisa, escreveu até um livro, que no plano espiritual falam que o livro até era bom, se tivesse sido publicado seria bom, tinha muitos ensinamentos, só que ele escreveu muito, leu muito e não fez nada. Ele era um comerciante, negociava com um contrabandista, ficou muito rico, com 50 anos ele desencarna e já viu, né? Desencarna mal. Então eu pus lá, recolhimento na crosta, porque quando ele desencarna eles vão recolher no leito de morte. Ele tem tratamento e trabalho posterior. Né? Porque o que acontece com a Pureza de Jesus? Ele desencarna, nem é no leito de morte não, estou falando bobagem. Quando ele desencarna, ele fica lá na casa. Ele desencarna e continua. Depois de, acho que 1 ano, a filha dele começa a passar mal, e o Bezerra vai tratar e descobre então, como junto com o Bezerra vinha sempre o grupo de trabalho, ele descobre que era o Pureza de Jesus que estava lá agarrado na filha. Aí ele é encaminhado, tratado e começa a trabalhar também junto com a filha. Porque ela também desenvolve os dons, começa a frequentar a sessão do Bezerra, desenvolve os dons, e ele então começa a trabalhar do lado de lá junto com a filha, sendo meio que o mentor da filha. O caso da Angélica e da Clarinda é maravilhoso. Puta, não vai dar tempo para falar tudo. O caso da Angélica e da Clarinda é maravilhoso. Como é que é o caso da Angélica? A Angélica era uma freira, madre superiora num colégio, e a Clarinda uma lavadeira que a filha estudava no colégio. Lá meio devia ser de bolsa e tal. E um dia, a Angélica, ela sempre achou que o único jeito de servir a Deus era ser freira. Mas só que ela era um espírito extremamente arrogante, duro, vingativo. E quem não concordasse, ela punia sem dó. E ela expulsa a menina, e a partir daí cria-se, então, uma situação... Ela e a Clarinda ficam sendo desafetas. A Clarinda começa a não gostar muito dela. Mas ela não é da Clarinda, enfim. Mas a Clarinda, apesar de ser uma pessoa muito simples, lavava roupa para fora, faz a parte dela. A Clarinda começou a lavar roupa para o orfanato. Então ela tirava um dia lá que ela podia lavar a roupa das madames e ganhar uma graninha. Ela vai lá lavar a roupa no orfanato, ajuda lá no orfanato, pede esmola para ajudar as crianças. Enfim, a Clarinda tem uma vida longa, muito humilde, muito simples e vai vivendo. E a Angélica morre bem antes da Clarinda. A Angélica desencarna e também é aquele desencarne cheio de festa. Discurso e uma coisa, outra. 30 anos depois, a Clarinda desencarna. 30 anos depois da Angélica. Mesmo assim, passam-se mais 30 anos que a Clarinda vai lá para um lugar, a Angélica vai lá para um lugarzinho que, no livro eles falam só que é um lugar bastante desagradável. Não fala que é um abismo, mas fala que é um lugar bastante desagradável. Até que chega um dia que a Angélica, a ex-madre superiora, é recolhida, né? E vai ser tratada, vai ser cuidada, tal. E ela está lá meditando, ela está próxima de reencarnar, ela está lá embaixo de uma árvore, sentada, meditando. E ela vê vindo lá, de longe, um espírito feminino, brilhante, lindo, grande. Ela fica tão emocionada de ver esse espírito vindo, que ela se joga no chão, imaginando que é a Virgem Maria. Aí, quando o espírito vai diminuindo o brilho, surpresa, era a Clarinda, né? E aí ela fica, como, né? Puxa vida! E aí a Clarinda fala que ela comanda também um instituto que cuida de crianças num plano muito acima. E fala, olha, você vai ler uns livros, logo você vai reencarnar. E aí ela fala assim, você lê muito? Ela fala assim, não, eu leio pouco, mas eu trabalho muito.
né? Então é só chapuletada, né? Eu leio pouco, mas trabalho muito. Então, assim, realmente ela fala que o trabalho dela, o trabalho da Clarinda, é um trabalho mais de vibração. E ela já vai falando que ela já tem um poder da ubiquidade, então ela mostra para ela, fala, eu posso estar aqui com você, ao mesmo tempo eu estou lá no meu departamento cuidando das crianças, e eu posso me manifestar lá na terra para alguém que está precisando. E a Angélica fica, puxa vida, né? E elas se despedem, e o mais bonito é que a Clarinda fala, olha, vai ficar com calma que eu vou pensar em você. E depois fala que a Angélica ia encarnar e ela ia vir com uma corcunda muito grande, numa situação muito ruim. E a Clarinda ia ficar o tempo inteiro lá do astral, mandando pensamentos para ela de resignação e paciência. Por quê? Porque naquela encarnação ela ia ser objeto de gozação, de chacota, ela não ia ter emprego direito, ela ia estar ali deformada, pedindo esmola. Então a Clarinda ia estar de lá, vibrando para ela ter paciência e resignação. Então a gente vê como os vínculos vão ficando, né? Tem a doente aqui, nesse caso aqui da doente também é bem legal, é uma mulher que está encarnada, ela está doente, era uma devedora do passado. O grupo do Arthur vai lá e ele vem, então aqui, né? Tratamento, né? A água fluidificada. É legal, ela está encarnada e ela faz oração. Apesar de ser um espírito muito devedor, ela está fazendo oração ali, pedindo ajuda. Então, quando ela vai tomar o remédio, os mentores, eles fazem um trabalho de condensação de energia e aparece uma pílula. É um montão de luz que vai condensando e vira uma pílula e eles colocam na água. Quando ela toma o remédio, com a água, aquilo já é uma ajuda. Quando ela toma aquela água fluidificada, o espírito que estava obsediando ela começa a se contorcer, fica todo doido e sai do corpo dela. Então, só a água fluidificada já fez com que aquele espírito saísse do corpo. E aí, então, os pretos velhos vêm, levam aquele espírito, tratam também, está deformado, está todo feio lá, e levam embora, e ela vai melhorando e depois também vai se engajando num outro trabalho. Então, a gente tem uma série de casos aí que eu vou depois... Bom, tem os do Arthur, né? Que aí vocês estão vendo, é um monte, tá lá o Padre Antônio, o cunhado, né? Que a gente falou, que era um dos casos, que é desencarnado, tá vendo? Então lá, o israelita, tem vários casos, do Mardoqueu, que eu falei para vocês, que era aquele renitente que ia voltar para o abismo. Esse do naturalista também é interessante, era um cara sábio que tinha sido um naturalista. E durante a vida, ele passou dissecando animais. Então, disseca, vê se o músculo funciona. Então, aplica um choquinho para ver o músculo tremer. Faz um não sei o quê. E ele está lá já há não sei quanto tempo, tendo cãibras horríveis, dores horríveis. E aí o cara fala, olha, tá vendo? E é bonito porque o cara fala assim, a ciência tem que ser respeitada, a investigação científica tem que ser respeitada, mas a vida também tem que ser respeitada. Né? E esse espírito fazia isso com um pouco de sadismo, com um pouco de prazer. Então ele está ali numa situação muito ruim, mas está em tratamento no astral. Então a gente tem uma série de casos aí também que ao longo da história do Arthur vão aparecendo. E aí eu coloquei numa visão do Cristo, né? São 2 livros, gente, 2. A visão do Cristo, então, é a história do Palmério, né? Que era um espírito rebelde, muito deformado, que estava no astral. E aí vem uma voz e fala para ele assim, olha, pense em Deus, pensa na lei. E ele responde assim, eu quero mulher, eu quero dinheiro, eu quero bebida, eu quero comida. É assim mesmo que está no livro. E a voz fala para ele assim, olha, pense em Deus, você está no limiar, você está na linha, na marca do pênalti. E ele fala, não, ixi. E afunda lá para as profundezas, não sei de onde, né? E aí ele mesmo fala que ele passou várias vezes no astral, na carne, sempre distorcido, aleijado, retorcido, deformado, doente mental, por conta dessa teima, né? E aí, a história mesmo, depois ele já está reencarnado e na condição de aleijado e pedinte, né? Aí o que acontece? Vem uma pessoa lá que ele pediu esmola e a mulher começa a falar para ele, pense em Deus, olha, tem uma sessão, assim, você não quer ir comigo? E vai dar um livro para ele ler, e ele vai. E essa sessão era do Kardec. O Kardec estava encarnado. Isso que eu falei, os 2 livros mostram o Kardec encarnado. Então ele vai numa dessas sessões
e começa a ficar muito... pensar, né? Começa a pensar. E aí vem de novo a mãe, né? A mulher fala para ele assim, olha, sua mãe está aí do seu lado e está falando que é melhor você entrar no eixo, você fazer direito, porque você já errou um monte de vezes. E aí ele fica mexido. Olha, tá? E aí o irmão dele desencarna. Quando o irmão desencarna, ele já estava repensando a vida, ele assume os cuidados, mesmo sendo pedinte, ele ajuda a cunhada a cuidar dos sobrinhos. E começa a ir nas sessões, inclusive a mulher vai na casa dele quando o cunhado desencarna, com o Kardec, e eles fazem uma sessão numa minúscula cozinha. É legal porque ele fala assim, mas a casa é muito pequena, o único lugar vazio é a cozinha. E o Kardec fala para ele assim, olha, Jesus fazia oração em qualquer lugar, na rua, no templo, no deserto. O que a gente não pode fazer na cozinha? E aí a gente lembra da cozinha do seu Osvaldo, né? Aquele quartinho desse tamanhinho, né? Que é, de repente, um quarto do quarto nosso, né? Com aquela caminha, aquela maquininha de escrever. Enfim. E o Kardec vai lá e faz essa sessão. Então, o Palmério começa a dar um outro rumo na vida. Ele assume os sobrinhos, cuida da família, desencarna 12 anos depois. Quando os sobrinhos já estão moços, já estão encaminhados, casados, ele desencarna. E aí ele é recolhido também, imediatamente recolhido, reencontra com a mãe e começa então a fazer um tratamento, a ter estudos, e ele tem um sonho com Jesus. É bem legal isso daqui, tá? E aí, ele tem um sonho, eu vou estar falando depois, e o tratamento do Palmério, ele é trazido numa sessão mediúnica, que nem essas que a gente faz. Ele está lá no astral e um dia ele fala, eu não vou melhorar, porque ele desencarna aleijado mesmo, né? E continua lá um tempo aleijado. Ele fala, eu não vou melhorar. Ela fala, olha, você vai melhorar, só que vai demorar um pouquinho. E aí um dia eles levam ele para uma sessão mediúnica, ele desencarnado vai até a sessão mediúnica, e lá ele é tratado e volta a ter a forma normal dele, né? E ele tem um sonho com Jesus, que eu já vou contar do sonho. O Flávio, que é o segundo personagem do livro Uma Visão do Cristo, que era um fazendeiro, ele perde o filho com 18 meses, e a partir daí ele também começa a repensar a vida. Tem lá o Gumercindo, que é um vaqueiro que trabalha na fazenda dele, que já tinha conhecimento de doutrina, que ele tinha vindo da Bahia, ele já participava de trabalhos lá. E ele, então, a partir daí, ele se transforma. Ele começa a ter um contato com o Gumercindo, ele vai explicando, eles fazem uma sessão na casa dele, o filho se materializa, a mãe do Flávio aparece, comunica, ela não aparece, ela comunica, fala, eu estou aqui, o menino está aqui. Tem uma sessão de materialização, e aí, lógico, né, também uma sessão de materialização, ele só não ia reavaliar se fosse maluco, né? Porque você está vendo ali materializar, ou você acredita ou você está doido, né? Então ele realmente muda a fazenda, que vem um recado para ele que transformasse a fazenda de pecuária em agrícola, e aí é falado que um dia a humanidade não vai mais comer carne, não vai mais criar para matar e tal, e ele também começa a partir daí fazer sessões com a esposa, com os amigos, e ele, 22 anos, desencarna e também acorda numa campina e encontra quem? A mãe, né? Então a gente vê que os laços são grandes, né? Mas a mãe está quase sempre na parada, né? Então eu coloquei aqui, ó, só para a gente lembrar os laços, né? A Leonor e a Rosa, o Anacleto encontra a mãe, né? Que é uma visita. A Leonor e a Rosa, ela vem ajudar. A Júlia e a Luísa, que tinham sido parentes, estavam ali vampirizando, mas que depois vão trabalhar juntas. O Pureza de Jesus e a filha, que vão trabalhar juntos. Angélica e a Clarinda, que eram desafetas, mas que vão depois ter uma relação de assistência. O Arthur e o Silvestre, que era o professor que vem recolher ele lá ainda no cemitério. O Arthur e o guarda, que ele tinha feito uma ajuda. O Arthur e a Noêmia, né, que a Noêmia era a esposa, que eu vou contar agora, que ele vai recolher ela. O Padre Antônio e a lavadeira, eu não contei porque não deu tempo, né? O Francisco, o Arthur e o Silvestre, que eram errados do passado, que vão ali fazer um recolhimento. Mas a gente vai ver todos os laços, o Palmério e a mãe. E tem uma frase muito linda que ele fala assim, ó, se pudéssemos compreender a importância das amizades, das simpatias e seus efeitos nesses reinos,
todos compreenderiam porque Jesus colocou a felicidade futura nos atos de fraternidade. Ou seja, os afetos, os carinhos que a gente tem não se perdem, né? Não se perdem. Então, as aparições de Jesus, eu acho que isso é o mais importante, que aparece no livro, né? Nos 2 livros aparece. Então, a gente tem casos de recolhimento na subcrosta, que os cães vão buscar lá numa vala fedida, em lamacenta, tem um monte de casos. Mas a gente tem passagens absolutamente maravilhosas. Tem uma que eu que dei o nome Festa no Céu, tá? Isso aí é autoria minha, que era para eu lembrar, né? Então, eu vou ler um pedacinho para vocês. A Leonor, ela é avisada, ela fala assim, olha, vai ter uma palestra, é um convite do plano superior, tá? E vão vir vários mestres de outro plano, muito mais elevado, falar. Então, eles vão, e essa palestra acontece numa campina. Como eu falei, ela fala, olha, lá não suja, não molha. Então, eles podem se sentar, a multidão senta na campina, na relva macia, e dá tudo certo. Todo mundo levanta limpinho, cheiroso. Então, quase sempre, as reuniões são ao ar livre. E aí ele fala assim, que nesse dia, vem vários mestres dos altos planos e falam do quê? Da revelação, que eu falei para vocês, que é a lei que permite a comunicabilidade entre os planos, da corrupção, e eles vão falando da restauração. Então, assim, olha, e aí até ele fala, antes do Kardec, veio Wycliffe, João Luz, Joana d'Arc, Savonarola, Lutero, Giordano Bruno, eles vieram preparando o caminho para o novo Pentecoste, para a vinda do Kardec, né? Que a partir daí os dons iam se ampliar. E nesse dia que estava tendo essa festa no céu, o que estava acontecendo na Terra? Era o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Aqui na Terra estava saindo do prelo o Livro dos Espíritos, e lá no plano espiritual eles estavam fazendo uma festa por causa disso. Porque isso representava um marco, e a partir dali, o Consolador ia estar na Terra, os trabalhos iam ser ampliados, a revelação ia estar aumentada, depois o Bezerra encarnando, o trabalho ia se ampliar. Então era um marco a entrega do Livro dos Espíritos. E aí o que acontece? Então falam os mestres e tal. Aqui, ó. Ao findar, todos orando juntos, começa a subir do meio da multidão uma fumacinha. Tudo vai ficando iluminado, e das alturas foi surgindo uma multidão gloriosa. O céu vinha ao nosso encontro. A uns 500 metros, rumam para o lado das montanhas e iniciam um cântico. Então vocês imaginam, vindo do plano espiritual, aquela multidão, do céu, envolto em outra gloriosa multidão, porém infinitamente simples, vinha Jesus. Depois de volitar ao redor da multidão, postou-se atrás do palanque, com seus acompanhantes, e com eles formaram um arco-íris. Olha a beleza. Falou palavras musicais simples e naturais. Repetiu os informes do livro de Atos. Afirmou que esteve, está e estará sempre com todos os filhos, desde que estes queiram estar com a lei. Com voz firme lembrou que no batismo do Espírito está a sua nova vinda, o seu perene regresso, que muitos encarnados o veriam através de suas faculdades mediúnicas. Então, a volta de Jesus não é no último dia, no dia do juízo final, em carne e osso. Jesus já está voltando através da revelação. Você faz uma sessão, como a gente faz, mediúnica, liga-se com os altos planos e vê a Maria e vê Jesus. As legiões entoaram outro hino, todos oraram com ele. Quando abriram os olhos, as legiões estavam se recolhendo e ele convertido numa fonte de luz. Então esta é uma descrição do momento em que Jesus aparece. A inauguração da casa de orações. O que era a inauguração da casa de orações? A inauguração da casa de orações. No astral, como os espíritos têm as suas limitações, eles decidem que iam construir um prédio para que os espíritos pudessem ir até lá e fazer as suas orações, meditar. Porque encarnado não, eles estavam desencarnados, mas no nível baixo tem essa limitação. Então eles criam aquele espaço e falam, olha, aqui ninguém vai ser o líder. Cada dia um fala, cada dia um comanda a oração. Mas vai ser um espaço para isso. Nesse dia, então, que esse espaço é inaugurado,
vêm de novo mentores dos altos planos, fazem palestras, fazem orações, e aí ele fala, alguém sempre comandará. Então no final ele fala, todos oram, o prédio desapareceu, tudo ficou brilhante. Lá do alto, espíritos brilhantíssimos, entre eles Jesus, que com as mãos estendidas fazia jorrar rios de luzes. Então, de novo, Jesus aparecendo via revelação no plano espiritual. O Solano convida o Arthur para uma aula e também tem, cadê? O Solano convida Arthur. É esse aí, tá? Bom, eu vou passar para o da Noêmia, porque senão não vai dar tempo, gente, a gente está atrasado. A Noêmia, vocês lembram, era a mulher do Arthur, que desencarnou bastante tempo depois dele. E aí um dia ele está lá no trabalhinho dele lá, e avisam, olha, fica esperto, fica atento que a Noêmia vai voltar. E ele já fica meio nervoso, né? Fica esperto que ela vai voltar, ele já fica meio tenso. Na hora a gente vai te avisar. Quando avisam e ele vai lá na carne, junto com a caravana, buscar a Noêmia, quando ele chega lá, ele fica super acanhado. Por quê? Porque em volta do leito de morte dela, ele só vê aquelas Marias enormes, brilhantes, maravilhosas. E ele fala que ele fica muito acanhado, porque mesmo sabendo que elas estão muito reduzidas, que elas reduziram o seu brilho, ele é um titico perto delas. Então ele já fica meio sem graça, né? Quando então ele olha, ele vê uma luz brilhantíssima, né? Ele vê a grande mãe Maria em pessoa, né, ou em espírito, enfim, vindo na direção dele e com os braços abertos. E aí que é aquela passagem que eu li para vocês, que ele ia se ajoelhar, ela fala, não, né, somos todos iguais perante Deus, uns mais avançados, outros menos, porém a origem é a mesma. Quero que sejas, né, e aí ele fala para ela que a exaltação afasta, o amor aproxima. E aí ele fala para ela, quero que sejas tu o libertador de Noêmia. Mas ele fica tão tenso que não consegue fazer nada. Mas ele fala que não precisou, que a mãe Maria fez tudo. Quando ele se vê, ele já se vê com a Noêmia no colo, mas ele descreve, é bonito, ele fala, não uma Noêmia de carne e osso, mas uma Noêmia angélica, feita de luzes e graças. Né? Então ele fica, e aí ele já se vê, já no astral, depositando a Noêmia aos pés de um imediato do Cristo, e foi maravilhoso isso. E passa um tempo, a mãe Maria fala para ele assim, olha, você fica calmo que eu vou voltar. E aí ele volta lá para o trabalhinho dele normal, lá de programa pré-encarnacionista, lá naquele planinho mais ou menos dele, e vem um recado, olha, você foi convidado para ir lá visitar a Noêmia. E aí vem uma Maria bonita buscá-lo e vai levá-lo até lá. E ela tem que ampará-lo. Por quê? Lembra que eu falei da lei do peso específico, das equidades vibracionais? Ele não consegue ir sozinho para um plano mais elevado. Porque lá ele não consegue respirar, ele tem sensação de desmaio, ele tem batedeira, ele passa mal num plano mais elevado. Então vem uma jovem deslumbrante buscar Arthur. Muito elevada, lhe abraça, né? Porque ela tem que abraçar ele para ele subir, porque ele fala que ele tem a mente embaraçada e ele sente afogar o coração. Só um pouquinho que sobe, né? Mas ela vem e dá toda uma sustentação. Chegados lá, né? Então ela vai assistindo, ele chega. Chegados lá, um grande edifício, tudo era lindo naquele céu. Num vasto salão, uma grande mesa com umas 80 pessoas. Quando eles chegaram, todos se levantaram, inclusive a grande mãe Maria. Imagina o Arthurzinho entrando e a grande mãe Maria levantando. Então a gente vê a humildade, a simplicidade do espírito que é grande. Que não precisa se exibir, não precisa ser arrogante, né? Ele tem o tamanho que tem. Então ele fala assim, a grande mãe Maria se levanta e vem ao seu encontro, né? E conduz ele até Noêmia. Um som maravilhoso, então eles ouvem, ele já está sentado ali naquela mesa, um som maravilhoso, a grande mãe se levanta e dirige-se à porta. Recebe e abraça um jovem esplendoroso, simples e puro. Com ele, 2 outros espíritos menores, porém muito maiores do que se pode imaginar. Entra com eles uma multidão de jovens. A grande mãe então falou, né? Estamos reunidos para receber 5 grandes espíritos que retornam ao seu plano. E Jesus então recebe, fica emocionado e fala que ficou muito feliz com o exemplo que eles deixaram no mundo. Então a gente vê passagens absolutamente maravilhosas. O do William eu não vou nem ler, mas é um caso que
ele estava lá e ele fala que ficou muito emocionado de ver Jesus, e ele depois encontra com a mãe dele, ele vai reencarnar, eles trazem a mãe dele, o espírito que ia ser mãe dele, eles se encontram no astral. Então, assim, é bem bonito, né? E o palmério, esse da velhinha é bacana também. Eles vão recolher um espírito que está desencarnando, bem velhinha, bem simplesinha, e eles chegam lá para recolher e a Maria está lá. E a Maria pega na mão dela e vai subindo, e ela fala que ela vai deixando a velhice para trás, ela vai subindo e ficando maravilhosa, jovem. E aí o Arthur pergunta, nossa, mas o que ela fez? Aí o cara fala assim, lavou muito, passou muito, deu bons exemplos, bons conselhos e ótimos exemplos. E ele fica com a cara no chão, porque ele fala, nossa, o que ela fez para estar desse jeito, né? E aí a gente tem o palmério, que já era um espírito aquele que tinha sido endividado e tal, mas quando ele está lá no astral, ele encontra a mãe dele e eles falam para ele assim, ó, você vai ter um sonho instrutivo. E aí ele dorme e ele vê Jesus no sonho. E ele fala assim, que cada um vê Jesus de acordo com a sua possibilidade. Então ele não vê o Jesus brilhante, glorioso, ele vê Jesus em forma assim humana, como se Jesus viesse como na aparência de um homem, né? Vê o Cristo como um homem encarnado entre multidões, atendendo, aplicando passes. Jesus se retira para um bosque para meditar, mas ele vai e fica lá na beirada do bosque, porque ele fica curioso, querendo falar mais alguma coisa, querendo saber mais alguma coisa. Quando Jesus sai, vê ele ali, isso no sonho, né? E ele fala, desculpa, eu sabia, eu não devia, eu fiquei aqui. E Jesus fala, calma, eu sabia que você ia fazer isso e eu desejei que você fizesse isso. E ele fala assim, trago para você uma oferta, uma lição e uma advertência. A lição, informar a respeito do Cristo interno esquecido. Dizer que Deus não quer sacrifícios, e sim amor, e que cada um desperte o seu Cristo interno. A advertência, a humanidade está às portas de uma nova era, deve amar com todas as forças do coração e toda a inteligência. A oferta, o derrame de dons sobre toda a carne. Então é isso que Jesus fala para ele. Vai e vive esta lição, porque o mundo necessita de obreiros. Tá? Então isso é a parte do palmério, né? Então a gente vai ver que Jesus, então, de novo, não espereis Jesus em carne e osso, porque ele virá através das legiões mensageiras. E todos o verão através dos dons mediúnicos. Isso está aqui no livro. Então, realmente, nos dois livros a gente tem aí passagens maravilhosas em que Jesus aparece. E eu acho que é interessante a gente pensar, né? O que a gente deve fazer lendo um livro desse? O que a gente deve fazer estando encarnado, né? Que é tentar ao máximo viver os 10 mandamentos, porque a gente viu que é isso que faz com que o espírito esteja lá nas profundezas ou que ele esteja num plano de luz e glória, né? Praticar os dons com simplicidade e humildade, porque é assim que a gente tem informes do plano espiritual, esteja encarnado ou desencarnado. Fazer orações e manter-se ligado com a mensageria divina, porque você pode ajudar, você pode trabalhar e você pode ser ajudado, né? Você pode ser envolvido, intuído, né? Então é muito importante tudo isso. Até tem uma passagem aqui que ele fala, isso aqui é do livro A Caminho do Céu. A humanidade vive se revezando minuto a minuto, segundo a segundo, e nós temos que trabalhar em conjunto pelo entrosamento consciente de ambos os lados. A gente lendo os livros do seu Osvaldo, tem muitas passagens, muitos detalhes que eu não mostrei para vocês, mas para encerrar, eu queria mostrar uma coisa que eu acho que é legal, espero que funcione, né? Que é uma passagem que eu falei dos vínculos. Muitos dos casos, a mãe vem receber, vem recolher, ou o espírito depois de recolhido é visitado pela mãe, pela irmã, mas a gente tem uma incidência muito grande de mães. Então tem essa passagem aqui, é da novela das 6, né? Na novela das 6, o mocinho, para quem não sabe a história, ele está com mais uma moça, o protagonista e a mocinha, e um cachorro, que é o cachorro de estimação dele, no carro, e eles sofrem um acidente. O carro desce a ribanceira, né? Cai a ribanceira abaixo, o rapaz morre, a moça e o cachorro não. Então a gente vai ter, vamos ver se vai funcionar, né? É com o mouse, né? Certinho.
ele já morreu quando ele tinha 10 anos. Morreu quando ele tinha 10 anos. Na história. Daniel. Mãe. Mãe, o que... Você tá do meu lado, mãe. Viva. O que aconteceu, mãe? Você vai entender, filho. Ai, mãe. Ai, mãe. Sinto tanta saudade sua, mãe. Muito. Esperei tanto esse abraço. Senti tanto sua falta. Tanto. Viviane, mãe. Eu prometi que tomava conta dela, mãe. Ela vai ficar bem, Daniel. Procurem as vítimas! Procurem as vítimas! A menina tá respirando, ela tá viva. Isso, traz a maca, põe ela na maca. O rapaz parece que não resistiu. Isso, levanta. Daniel, peraí, não. Daniel, peraí. Levanta a cavaleira. Vem comigo, Daniel. Leva ela daqui. Daniel! Três. Vai. Daniel, não morre, Daniel! São os outros mentores que vão junto com ela, né? Recolher, ela não vai sozinha. O mentor e outros espíritos que vão junto. Tem uma outra, só vou mostrar, vou deixar um pouquinho. Tem, como é que faz para o próximo? Tem mais um slide? Tem, é interessante, né? Porque é na novela, na Globo, né? Passando e como o tema vai ficando. E aí, no caso do Arthur, né? Quando ele trabalha na parte de recolhimento, ele fala assim que quando as pessoas perdem alguém, e também no caso do Flávio, que ele perde o filho, vem um recado assim que se respeite a dor, porque é difícil perder.
Mas ele fala assim, se a gente pudesse mostrar para os encarnados o que tem do lado de lá e que o espírito realmente continua, muita coisa ia mudar. E essa é uma outra cena da mesma novela. Passou já um tempo, que um mês, sei lá, que o rapaz desencarnou, e o pai está muito triste pensando no filho. Então ele fala da importância de respeitar a dor, mas como seria importante que as pessoas soubessem, tivessem informações do plano espiritual. O pai com o celular do filho que já morreu. E aí, né, a gente vê que o sofrimento existe, mas se eles já soubessem que o verdadeiro telefone de Deus é a revelação, né, que é o jeito de você realmente ter informação sobre aqueles que se foram, informação sobre aquilo que está acontecendo no plano espiritual, informação, advertência, quanto esse pai teria sido consolado, né? A dor ia continuar, ele ia ter falta, ia sentir falta, mas o quanto que a revelação tem essa função, né? Então, acho que é legal a gente saber que esse tema, agora tem um filme do Chico Xavier, no meio do ano, aí um pouquinho mais para frente, o Nosso Lar, como esse tema está está acontecendo, e como é importante o trabalho que a gente faz de oração em conjunto, de oração individual, de se ligar com o plano espiritual, de estar em contato, para possibilitar que um pai como esse venha ter notícias do seu filho, para saber que um espírito querido vai recolher o outro, para saber que Jesus aparece, como é descrito nas orações em conjunto, quando a gente faz sessão mediúnica, que se vê Jesus, vê Maria, é a luz vertendo, são as ajudas acontecendo. Então é tudo isso que o livro mostra. Mas, como eu falei no início, tudo acontece dentro de Deus, porque tudo tem origem e destinação em Deus, tudo está subordinado à lei, tudo funciona de acordo com a justiça divina, então os merecimentos, os recolhimentos, as assistências, os dons mediúnicos o tempo inteiro em ação e a mensageria divina aí trabalhando, tá? Então era isso, leiam o livro, é a minha dica, é ler o livro, não fique só com o que eu falei, porque é pouco. Isso. Isso. Sim. Sim. Isso mesmo. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar e obrigado pela paciência.